O chão estava rachado, seco como osso. O vento carregava poeira vermelha sobre uma terra que parecia ter esquecido o que era ser viva. Animais magros se arrastavam entre pedras ressequidas. Crianças olhavam para o horizonte com olhos fundos, esperando por algo que não tinham palavras para descrever, mas que sentiam no fundo do estômago como uma promessa antiga. E então, um dia, a água chegou. Não de forma suave, não como chuva gentil. A água chegou com força, com cor de barro, com cheiro de terra molhada e vida fermentando nas profundezas. O rio transbordou suas margens como se respirasse fundo depois de um longo inverno. E o povo que vivia ali, aquele povo que havia aprendido a sobreviver no limite entre o deserto e a existência, saiu de suas casas, colocou os pés na lama quente e sorriu. Porque o Nilo havia voltado, e com ele o Egito viveria mais um ano. Há algo de quase impossível na história do Egito Antigo. Uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu não nasceu em florestas verdes, em vales temperados ou em terras generosas. Ela nasceu no deserto. No meio de um dos ambientes mais hostis do planeta, cercada de areia por todos os lados, sob um sol que não perdoava. E sobreviveu. Não apenas sobreviveu, floresceu. Construiu pirâmides que desafiam a física. Desenvolveu escrita, medicina, astronomia, arquitetura, criou deuses, leis, impérios. Tudo isso porque havia um rio. O Nilo nasce nas profundezas do continente africano. Suas duas grandes fontes, o Nilo Branco, que emerge dos lagos da África Central, e o Nilo Azul, que desce furiosa das montanhas da Etiópia, se encontram no que hoje é o Sudão, na cidade de Khartoum. A partir dali, o rio percorre mais de 6.600 quilômetros em direção ao norte, cortando desertos, rochas e planícies, até desaguar no mar Mediterrâneo, em um leque de canais e ilhas chamado Delta do Nilo. É o rio mais longo do mundo, e por milênios foi também o mais importante. Para os egípcios antigos, o Nilo não era apenas um recurso natural. Era um deus. Era Hapi, a divindade das cheias, representada com pele azul ou verde, barriga proeminente, seios férteis, carregando plantas e peixes nas mãos. Hapi era adorado com festas, oferendas e cantos, porque sem ele, o Egito era apenas areia. Imagine viver naquele tempo. Você acorda antes do sol em uma aldeia à beira do rio. O ar ainda está fresco. Ao longe, o murmúrio da água mistura-se ao canto dos pássaros que pousam nos juncos. Sua casa é feita de tijolos de barro seco, simples, firme, construída com o próprio chão que o Nilo trouxe até você. Do lado de fora, seu campo ainda guarda a umidade da última cheia. A terra escura brilha levemente sob a luz nascente. É nela que você vai semear trigo. É nela que vai crescer a cevada. É dela que virá o pão. Você não precisa entender hidrologia para saber que sua vida depende do ritmo do rio. Seu pai sabia. Seu avô sabia. Há gerações, o povo do Nilo aprendeu a ler a água com precisão e devoção. Eles criaram um instrumento chamado nilômetro. Uma régua de pedra esculpida na margem ou em uma ilha, com marcações que mediam a altura da cheia anual. Uma cheia muito baixa significava fome. Uma cheia muito alta significava destruição. Uma cheia na medida certa significava abundância. Era uma questão de centímetros, de vida ou morte. Esse equilíbrio frágil e precioso moldou a civilização egípcia de dentro para fora. O calendário egípcio, um dos primeiros calendários formais da história humana, foi construído em torno do ciclo do Nilo. O ano era dividido em 3 estações. Akhet, a estação das cheias, quando o rio transbordava e cobria os campos. Peret, a estação do plantio, quando as águas recuavam e deixavam para trás uma camada espessa de lodo fértil. E Shemu, a estação da colheita, quando o sol secava tudo e o povo recolhia o que a terra havia dado. 3 estações. Um ciclo que se repetia há séculos. Uma liturgia natural que governava o tempo com mais autoridade do que qualquer faraó. Mas o Nilo não era apenas alimento, era estrada, era fronteira, era o eixo sobre o qual o Egito girava. Ao longo de suas margens, as cidades cresceram como flores acompanhando a luz. Mênfis, Tebas, Heliópolis,
Amarna, todas nasceram abraçadas ao rio. O tráfego de barcos era constante. Embarcações carregando pedra para construções monumentais, barcos de papiro levando comerciantes, navios militares descendo o curso em direção ao delta. O Nilo era a espinha dorsal de um império, e suas correntes eram as veias por onde circulava tudo o que mantinha aquele mundo em movimento. Os egípcios sabiam disso, e organizaram toda a sua sociedade em função dessa realidade geográfica. O Egito era dividido em 2 reinos, o Alto Egito, ao sul, onde o rio corre entre rochas e desfiladeiros estreitos, e o Baixo Egito, ao norte, onde o delta se abre em um leque de canais e terras pantanosas. Quando os faraós unificaram esses 2 territórios, por volta de 100 anos antes de Cristo, não estavam apenas unindo 2 reinos políticos, estavam unindo 2 faces do mesmo rio, 2 pulsos do mesmo coração. E assim, o Egito Antigo se tornou o que foi. Não apesar do deserto, mas através do Nilo. Havia uma cena que se repetia todo ano, geração após geração, com a regularidade de uma lei escrita nas estrelas. Em junho, os sacerdotes subiam até os nilômetros espalhados ao longo do rio e começavam a observar. A água estava subindo? Quantos dedos acima da marca de ontem? O faraó queria saber. Os escribas registravam. Os agricultores esperavam em silêncio nos campos, com os olhos fixos na margem, como quem aguarda o veredito de um tribunal que não tem apelação. A cheia chegava do sul, empurrada pelas chuvas torrenciais das montanhas da Etiópia. O Nilo Azul, alimentado pelos monções africanos, inchou e desceu com força suficiente para arrastar rochas, árvores e sedimentos de centenas de quilômetros de distância. Era essa lama, escura, densa, carregada de minerais, que os egípcios chamavam de Kemet, a Terra Negra, o nome que eles davam ao próprio Egito. Em contraste com Desret, a Terra Vermelha, o deserto sem vida, que cercava tudo ao redor. Kemet e Desret, o mundo fértil e o mundo morto, e entre os 2, o Nilo como fronteira sagrada. A vida às margens do rio tinha uma textura específica, quase tátil. Os homens entravam na água com redes de papiro para pescar tilápia e bagre. Mulheres lavavam roupas nas pedras rasas, enquanto crianças mergulhavam nas partes calmas, rindo do frio súbito da corrente. Mais acima, nos campos ainda úmidos da última cheia, bois puxavam arados primitivos, enquanto agricultores jogavam sementes de trigo a punhados largos, como quem faz uma oferta. O papiro crescia espontâneo nas margens. Aquela planta alta, de caule triangular e topo plumoso, que os egípcios transformaram em papel, em sandálias, em cestos, em barcos leves. Era o plástico do mundo antigo, versátil, abundante, completamente dependente da umidade que o Nilo fornecia. Sem o rio, não havia papiro. Sem o papiro, não havia escrita. Sem a escrita, não havia civilização nos moldes que o Egito construiu. Tudo estava conectado. Tudo voltava ao rio. Mas havia momentos em que o Nilo falhava. E quando isso acontecia, o mundo desmoronava com uma velocidade que assustava. Por volta de 200 anos antes de Cristo, o antigo reino egípcio, aquele período glorioso em que as pirâmides foram erguidas, em que os faraós governavam como deuses terrestres, em que o Egito parecia inabalável, entrou em colapso. Historiadores e cientistas, séculos depois, encontraram a explicação em núcleos de gelo da Groenlândia e em depósitos de sedimentos no fundo do Mar Vermelho. Uma mudança climática severa havia reduzido drasticamente as cheias do Nilo por décadas seguidas. A Terra Negra não apareceu. Os campos não foram irrigados. As colheitas fracassaram. E o que os textos da época descrevem é perturbador na sua crueza. Pessoas comendo seus próprios filhos. Cidades abandonadas. A ordem social que havia durado séculos desmanchando em poucos anos de fome. Um escriba chamado Ipúver, que viveu nesse período, deixou registrado em papiro o seguinte lamento. E suas palavras ainda chegam até nós com um peso quase insuportável. O rio está em sangue, diz ele. Os grandes estão com fome, os servidores são servidos. O riso desapareceu. O luto está por toda parte.
não era metáfora, era relato. Era a memória de um povo que viu sua civilização rachar porque o rio demorou demais a voltar. O Nilo ensinou ao Egito algo que poucas civilizações aprenderam com tanta clareza: a humildade diante da natureza. Por mais poderoso que fosse o faraó, por mais alto que se erguessem as pirâmides, por mais complexa que fosse a burocracia do Estado, tudo dependia daquele ciclo anual de água e lama. O poder humano tinha um limite exato, e esse limite era marcado em pedra nas bordas do rio. Talvez seja por isso que os egípcios desenvolveram uma das relações mais elaboradas com a morte e o além-vida que o mundo antigo conheceu. Quando sua existência dependia de forças tão maiores do que você, o sol, o rio, a cheia, a seca, você aprende a negociar com o invisível. Você constrói templos. Você mumifica corpos. Você enterra ouro e alimentos junto com os mortos, porque acredita que a vida continua e que o Nilo também corre no outro lado. A religião egípcia não era ingenuidade. Era a resposta de um povo inteligente a um ambiente imprevisível. Era uma forma de criar ordem simbólica onde a natureza criava caos real. Hoje, o Nilo ainda existe. Ainda corre do sul para o norte, ainda deságua no Mediterrâneo, ainda atravessa o deserto com aquela persistência silenciosa de quem existe há muito mais tempo do que qualquer civilização humana. Mas o mundo ao redor mudou de forma irreversível. A construção da represa de Assuã, concluída em 1970 no sul do Egito, alterou para sempre o ciclo natural das cheias. A lama fértil que por milénios renovava os campos do delta agora fica retida no fundo do lago Nasser. Os agricultores usam fertilizantes artificiais, onde antes o próprio rio depositava vida gratuitamente. O equilíbrio que durou 5.000 anos foi substituído por outro, mais controlável, mais previsível, mas também mais frágil à sua maneira. Mais de 100 milhões de pessoas vivem hoje ao longo do Nilo e dependem de suas águas para beber, cultivar e sobreviver. O Egito moderno, com quase toda a sua população concentrada em menos de 5% de seu território, exatamente a faixa verde, às margens do rio, ainda é, em essência, o mesmo país que nasceu há 5.000 anos, uma civilização sustentada por um único fio de água no meio do deserto. Há algo profundamente humano nessa história, a capacidade de construir grandeza no lugar mais improvável, de encontrar vida onde há apenas areia, de olhar para um rio e enxergar nele não apenas água, mas tempo, Deus, calendário, estrada, fronteira e destino. O Nilo não criou apenas o Egito. Criou uma forma de ser humano, persistente, organizado, reverente diante das forças que não se controlam e criativo diante das limitações que não se eliminam. Criou um povo que aprendeu que a sobrevivência não é garantida, mas pode ser cultivada. Que a civilização não é permanente, mas pode ser construída. Que a água, simples, transparente, incontrolável, é no fundo o único material com que a história realmente é feita. E quando você olha para as margens do Nilo hoje, para os pescadores que ainda lançam redes ao amanhecer, para as crianças que ainda brincam nas águas rasas, para os campos que ainda dependem daquele rio antigo, você percebe que o passado não passou. Ele apenas mudou de forma e continua correndo, como sempre correu, em direção ao mar.